Bom dia a todos. Espero que estejam a gostar deste magnífico evento que começou ontem e que vai continuar hoje. Temos aqui um tema muito curioso e um painel também muito curioso. Eu, como não sou jornalista profissional, nem entrevistador nos tempos livres, tive de trazer algumas cábulas para poder levar e tentar transmitir e que os meus amigos aqui deste painel transmitam algumas novidades, alguns desafios e que nos encantem com as suas respostas. Sabemos que vivemos num mundo de grande mudança em permanência, seja ela tecnológica, seja ela humana, seja ela educacional, seja a que for, mas estamos e vivemos numa mudança permanente. Este século XXI é apanágio dessa mudança cada vez mais acelerada. A nossa atividade não está fora deste contexto. A atividade de mediação, a nobre atividade de mediação, não está fora deste contexto e desta mudança. Por esta razão, vou endereçar a primeira pergunta à Ana Teixeira, que aqui, cofundadora da Mudei, e que vou dirigir a seguinte questão. A Mudei é uma mediadora 100% digital e a questão que coloco é: tem sentido dificuldades nesta relação com os clientes, deixar de ser uma mediadora convencional e passar a existir enquanto mediadora digital? E, em complemento desta pergunta, o desafio é: alguma vez pensou na Mudei em modelo físico, convencional? Em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigada à EG e ao Francisco pelo convite para estar aqui. É um prazer poder representar a Mudei. E Mudei, mudança. Tem tudo a ver. Aliás, nós quando criamos a Mudei quando começamos a trabalhar na Mudei em 2018, o nome Mudei foi exatamente o simbolismo de mudança. Porquê? Porque era esse modelo digital que na altura, em 2018 e em 2019, ainda era bastante longínquo, era visto como sendo longínquo. O que é verdade é que a pandemia em 2020 mudou a percepção de todos nós de que o longínquo era hoje ou ontem. Não é? E, portanto, a Mudei tornou-se bastante oportuna nesse sentido. O físico, não. Eu acho que o modelo físico não está na nossa gênese, não está na nossa forma de atuar, mas apesar de sermos digitais, não perdemos aquilo que a mediação tem de melhor, que é o conhecimento do cliente e a relação com o cliente. O que o digital nos permite é fazê-lo de uma forma mais ágil, mais autónoma e na minha perspectiva pessoal, mas isso é a perspectiva pessoal minha e da Mudei, permite-nos estar com uma proximidade muito grande do cliente, porque vocês podem estar aí sentados e se tiverem alguma dúvida com os seguros, põem no chat e nós respondemos, ou no WhatsApp e nós respondemos. Portanto, permite uma proximidade muito grande, facilita essa comunicação com o cliente e, portanto, eu acho que o ser convencional ou ser digital é a forma como se faz as coisas, mas não perde a essência do que a mediação tem de extraordinário, que é essa relação com o cliente e essa proximidade com o cliente. Portanto, nós acreditamos muito nisso. Nós lançamos, há pouco tempo, estávamos a falar ali. Já lhe vou dirigir essa questão. Eu acho que há uma mudança muito grande na forma como os clientes querem interagir com o seu mediador. E aqui voltando um bocadinho ao tópico, e portanto o digital permite facilita essa mudança e essa vontade que os próprios clientes têm. Mas eu guardo essa para a próxima. O desafio de Mudei ser também física era um desafio porque estamos dentro do digital, mas ainda longe do digital, porque temos uma população muito envelhecida e que tem comportamentos dispares em relação... a intenção era essa. Eu percebo isso e faz todo sentido. O mediador pode ter uma presença física, mas ter o digital a apoiar essa presença física.
Porque essa proximidade pode ser uma proximidade de relacionamento, mas pode ser uma proximidade geográfica, não é? A presença física perto do cliente em termos de localidade, isso sim. Agora, eu acho que dentro dessa proximidade física e dessa presença física, hoje em dia faz sentido que ela seja suportada e sustentada em tecnologia e em digitalização. Muito bem. Certo? Muito bem. O Diogo, que está aqui à minha esquerda, o Diogo Oliveira, é também um homem que transporta em si a mudança, de forma diferente da nossa Mudei, mas optou por um caminho, um trajeto algo diferente. Trajeto esse que foi a transformação de agente para corretor, uma grande mudança, certamente, e também a aquisição de locais físicos ao longo de Portugal, que, de certa maneira, é um outro caminho possível, diferente desta primeira intervenção da Ana. Como é que isto tudo aconteceu? O que é que levou a isto? O que é que conduziu a este desidrato, a esta vontade de estar mais próximo? Ou seja, na parte física. Exato. Antes de mais, bom dia a todos e agradecer ao Francisco e à ECO o convite de estar aqui presente. É com muito gosto que o fazemos e que partilho aqui o painel com os meus colegas. Indo à questão, sim, é verdade que estamos nesse processo de expansão territorial. Quando isto começou, há cerca de 4 anos atrás, foi em 2020, começámos a desenvolver este projeto mais forte de expansão da SEGUP, sempre foi uma premissa que nós sempre tivemos muito presentes, era manter sempre a proximidade e a relação, quer com os nossos clientes, quer com os nossos parceiros. O mercado está neste momento numa forte concentração, não é? Temos visto muita concentração no mercado e uma maneira de nós estarmos próximos parceiros que vamos agregando e de podermos também acrescentar valor é também estarmos próximos deles. Okay? Por isso nós tentamos sempre ir marcando presença física nas zonas geográficas onde queremos começar ou onde temos alguma representatividade na rede de mediação, justamente para dar esse apoio e aportar valor aos nossos clientes e aos nossos mediadores. É uma visão diferente da que escutámos aqui anteriormente e há aqui uma curiosidade da minha parte. Prepararam-se para isso, para essa expansão, para esta transformação? Certamente não foi de um dia para o outro que o imaginaram e que prepararam-se para esse tipo de caminho. Claro que sim, nós preparámos-nos sempre, embora nunca conseguimos preparar tanto quanto desejaríamos, não é? Porque há sempre circunstâncias que temos que nos adaptar conforme vão surgindo as oportunidades. Nós temos uma estratégia definida da expansão que nós queremos, às vezes temos que não conseguimos acompanhar porque não surgem as oportunidades, outras vezes surgem as oportunidades numa nova zona geográfica e que agarramos e que desenvolvemos. Portanto, temos uma estratégia definida, mas vamos moldando conforme vão surgindo as oportunidades do mercado e conforme também o mercado nos vai pedindo para nos adaptarmos e interagirmos. Muito bem, muito bem. Passava agora a palavra à Mónica. A Mónica está aqui em representação da April, que toda a gente conhece. Deverei dizer, como introito, que foi uma estrela em 2023, teve uma projeção bastante grande. Trabalham particularmente com mediadores, com agentes, com mediadores em geral. A que é que se deve, ou a que é que se deveu essa projeção para a frente, esta grande, atingir uma espécie de pequeno estrelato? Bom, antes de mais, bom dia a todos, como é óbvio, obrigado também pelo convite para estarmos aqui. Bom, David, em resposta aqui a esta questão, de facto, a April tem conseguido, porque tem mesmo que ser assim, e pegando até um bocadinho no tema que estamos aqui a falar, portanto, o consumidor de seguros, o cliente de seguros, mudou. Portanto, a realidade mudou, a transformação digital a que hoje assistimos trouxe um novo consumidor, portanto, não foi só um consumidor de seguros, um consumidor diferente para vários serviços e produtos, mas essencialmente também o consumidor de seguros mudou. Portanto, as seguradoras e quem está do nosso lado também tem que se adaptar a esta nova realidade. E trabalhando nós, essencialmente, com os nossos parceiros, os nossos mediadores de seguros, nós temos que criar cada vez mais sinergias
com os nossos mediadores, para também ajudá-los, porque eu acho que é essencialmente aqui o nosso papel, é conseguir ajudar os nossos parceiros a caminhar este novo ciclo que estamos agora aqui a viver. Portanto, nós temos que criar ferramentas, estamos a assistir a novos modelos de negócio, a novas formas de venda, porque a própria venda de seguros mudou, porque estamos perante clientes que são muito mais exigentes, ainda há pouco falávamos disso aqui, não é? Portanto, estamos perante clientes que são muito mais exigentes, que requerem a transparência, portanto, estamos perante clientes que são exigentes com a qualidade de serviços, são exigentes, têm expectativas, querem criar laços emocionais com as seguradoras, com o próprio mediador e, portanto, é isto que vai fazer a diferença. Estamos no mundo digital, sim, estamos, e como a Ana acabou de dizer e concordo, portanto, os dois pontos podem viver juntos, não é? Portanto, a parte digital e a parte humana, e assim é que faz sentido. Mas a verdade é que não podemos deixar de ter a consciência que estamos perante toda uma transformação digital que vai mudar o consumidor, vai mudar o tipo de venda que nós temos. Portanto, hoje em dia, a venda tem que ser uma venda um bocadinho mais consultiva. O cliente é um cliente que requer e que pretende, tem a expectativa que o interlocutor que está do outro lado seja um interlocutor que tenha know-how, que tenha tecnicidade, porquê? Porque o cliente, quando chega até nós, aos nossos parceiros, é um cliente que já está muito informado, é um cliente que hoje em dia adquire produtos na internet, na Amazon, pesquisa no Google, vai às redes sociais procurar opiniões e, portanto, nós cada vez mais temos que estar atentos a estes modelos e adaptar-nos. E as nossas próprias equipas e as equipas dos nossos parceiros e dos nossos mediadores têm que ser cada vez mais formadas nesse sentido, porque a expectativa do cliente é cada vez mais alta. E depois também tem a ver aqui com outros temas. Por exemplo, ontem falava-se um pouco aqui num primeiro painel da fidelidade, que eu achei bastante interessante, da longevidade, não é? A longevidade está na ordem do dia e, de facto, as seguradoras hoje em dia também têm que pensar aqui neste ciclo de vida do cliente, da jornada do cliente. Como é que eu vou acompanhar o cliente? Eu já não quero ter um cliente monoproduto, eu já não quero ter um cliente em que eu só contacto com ele na altura da subscrição, da renovação do contrato e do sinistro. Eu tenho que ter um cliente com quem eu crio pontos de contacto, eu tenho que ter pretexto de contacto com esse cliente, porque se eu quero aplicar estratégias de cross-sell, de upsell, isso só faz sentido se eu tiver uma relação com ele. Portanto, aqui um bocadinho em resumo, David, acho que, e na April nós estamos a caminhar nesse sentido, estamos a trabalhar para isso. Há que mudar um bocadinho este paradigma de que as seguradoras estão sempre muito no foco, o paradigma é o foco no produto, mudou completamente esse paradigma, agora é o paradigma do cliente, da relação com o cliente. Isto não é nada de novo, portanto, não estou aqui a dizer nada de novo, já é algo que é muito falado, mas de facto é falado, mas continuamos todos no mesmo ritmo e as coisas não mudam. E, portanto, se todos nós contribuirmos para isso, e se as seguradoras, junto com os seus parceiros, fizerem esta sinergia e fizerem esse esforço, eu acho que assim vai ser mais fácil as coisas mudarem, não é? Até porque esta relação com o cliente implica investimentos grandes, implica plataformas digitais, agora as ligações com as inteligências artificiais, os CRMs, por aí fora. Portanto, são investimentos que são grandes, são elevados, implicam um know-how muito grande das equipas e isso só será possível se de facto existir aqui um trabalho de equipa, porque os clientes são os nossos clientes são os clientes dos mediadores, não é? Mas sozinhos ninguém vai conseguir fazer nada, não é? Portanto, é um bocadinho esta a minha perspectiva. E foi esse o segredo desta percepção para a frente. Foi o mindset da April para conseguir fazer também esta mudança, por exemplo, e para ser um bocadinho objetiva, sem me querer alongar, para ser objetiva, por exemplo, nós neste momento estamos a trabalhar e tem que ser, neste nosso core, são os seguros de vida associados ao crédito de habitação, portanto, e os seguros de vida e acidentes pessoais, portanto, e nós temos que cada vez mais melhorar a análise da seleção do risco e isso foi possível através dos avanços tecnológicos que hoje em dia permitiram essa seleção de risco muito mais apurada e o que é que isso nos vai permitir? Vai-nos permitir, obviamente, futuramente, que é esse o caminho, trabalhar uma customização, não é, dos produtos que seja cada vez mais adaptado àquilo que o cliente pretende, não é aquilo que nós queremos vender, não, aquilo que o cliente pretende, aquilo que é a expectativa e aquilo que ele quer em cada momento.
Muito bem, Mónica, muito bem. Eu sinto-me encantado por estar aqui neste painel de gente jovem, gente inovadora, com empresas jovens, mas que querem se ingrar cada um pelos seus caminhos, e isso encanta-me porque eu sou um homem da mediação de coração. E por essa razão o Rui Ferraz também é um disruptivo, de certa maneira, disruptivo. O Rui Ferraz está aqui a representação da InovaRisk. A InovaRisk procura crescer e cresce na especialização, nos nichos de mercado, nos produtos específicos. E o desafio para esta pergunta primeira, que eu aqui deixo, é que as companhias generalistas tendem a empacotar, a criar produtos para servir de per si todo um cliente, toda uma empresa, captar para si o cliente integralmente. E sabendo nós que a InovaRisk é uma especialista, eu pergunto como é que consegue viver no meio deste turbilhão que é a oferta, digamos, integrada, digamos assim. Obrigado, David. Bom dia a todos. Surpreendentemente, e se calhar não devia estar a dizer isto, devem estar aqui seguradoras generalistas, até se vive bastante bem. E explico porquê. À medida que o tempo vai passando, e um bocado na sequência do que os meus colegas falaram, a verdade é que os nichos não são assim tão nichos hoje em dia. Existe espaço, existe cada vez uma percepção melhor da parte dos clientes em relação ao que é que precisam, o que é que querem. Também a verdade é que o tecido empresarial português mudou muito nos últimos anos, até por obrigação, porque a maior parte da produção que se faz hoje em dia é para exportação ou é parte de uma cadeia de valor, e isso faz com que tem obrigações, tem que cumprir obrigações. Portanto, a pessoa que me compra os produtos, ou que me compra um material, ou que compra o que eu produzo, exige-me uma série de coisas. E entre essas exigências, como é óbvio, há o seguro. E no seguro, é claro que uma empresa que está, não interessa, na Alemanha, no Japão, onde seja, vai exigir de acordo com o que eles estão habituados em termos de standard de qualidade. E o que isso tem feito é que os nossos empresários têm vindo também a adaptar-se e a perceber melhor o que é que precisam para as suas empresas. É óbvio que nós temos muitos seguros obrigatórios, onde basicamente há uma base e é a partir daí que as coisas são feitas, mas no que se trata destes seguros um bocadinho mais técnicos e que têm mais a ver com a atividade deles, de repente começam a pedir outras coisas, começam a pedir coberturas como a união e mistura, começam a pedir coisas que antigamente nem queriam saber, tinham a apólice, não vou dizer nomes, da seguradora A ou B, de responsabilidade civil, de 100 paus, porque se alguém entrasse e escorregasse na fábrica, faziam esse seguro e estavam felizes da vida, mas hoje em dia isso não serve. E então, de repente, curiosamente, nós não precisamos de ir à procura destes clientes, estes clientes vêm ter connosco. Também há outra situação que contribui para isto, que é, obviamente, a concentração e fusão da maior parte das seguradoras generalistas. Sou completamente a favor disso, porque só me cria oportunidades de negócio. À medida que elas vão se juntando, vão abrindo gaps no mercado. Porque uma junção de seguradoras não significa que amplia o apetite para tudo o que elas faziam, simplesmente reduz a quem compra o que faz. E é isso que se tem visto no mercado. Para além disso, também é verdade, e aqui um bocadinho pegando no que a Mónica disse, a ligação que a maior parte das seguradoras generalistas tem começado a fazer com o cliente, o que vemos hoje em dia é que todas têm uma app para ligar e dar serviço a coisas muito específicas e muito atomizadas. Portanto, pensa-se um seguro um bocadinho de pacote no que fala dos individuais, como, por exemplo, o seguro para o animal, o seguro de vida, o seguro do que seja, e é muito dirigido ao cliente final, ali passando um bocadinho por cima do mediador, aqui entre nós ninguém nos ouve, e isso começa a abrir alguns gaps de mercado. Porquê? Porque para fazer isso eles só se podem dedicar a algumas áreas específicas e ao chamado grosso da população, ao Big Data e a clientes muito específicos. O que é que acontece? À medida que isso vai acontecendo e há menos seguradoras generalistas para ocupar o espectro dos seguros em Portugal, gaps vão aparecendo por todo o lado. É normal. O mercado não cresce muito, o awareness cresce, as seguradoras generalistas fazem menos, o que há é espaço para fazer negócio. O que é que acontece? Cada um destes nichos
e um bocadinho também também não quero-vos a todos entrar nesses mercados, um bocadinho, estes nichos, estamos a falar de nichos que se calhar são 5 milhões de euros em prémios, ou 10 milhões de euros em prémios, que são relativamente pequenos para uma seguradora generalista. Ninguém se vai meter nisto por 5 milhões de euros com uma máquina inteira atrás, que tem que produzir e tem que gerir e tem que estar junto do cliente. Obviamente há as redes de mediadores que têm que ser trabalhadas, etc, etc. Tem que fazer uns brindes, tem que fazer umas coisas. Não, ninguém tem dinheiro para gerir isto desta forma. Para nós é excelente, porque se eu entrar num negócio de 5 milhões de euros, ainda por cima de uma forma especializada, só para explicar, muitas vezes há pessoas que nos vêm dizer, olha, era porreiro entrarem neste tipo de negócio, mas se eu não percebo nada disso, eu não vou aportar nada ao negócio, então não me vou meter, não vou concorrer aqui com a April em vida, porque não faço a mínima ideia. Aliás, eu quando trabalhei em vida, não vendia uma apólice que fosse, só para vos explicar o que eu percebo de vida. Portanto, obviamente não me vou meter nesse mercado, não vou entrar num mercado que eu não sou especializado. E o que nós fazemos às vezes é isso. Há uma oportunidade. Quanto é que é a oportunidade? 3 milhões, 4 milhões, o que seja. Porreiro. Vou procurar o mercado, vou ver se há alguém que realmente percebe daquilo, porque não sou eu que vou fazer uma coisa que eu não percebo. Contratamos pessoas, temos tido sorte nos subscritores que temos escolhido, temos tido sorte nos parceiros, porque depois é preciso convencer. Nós somos uma agência de subscrição, portanto eu tenho que convencer uma seguradora lá fora que o mercado português é porreiro e nós temos aqui negócio em Barda, e vocês imaginam a dificuldade que isto é. Perguntem ao pessoal de Espanha que está cá e eles vão-vos contar. E então todo este processo leva algum tempo, mas garante-nos que conseguimos ter uma solução relativamente ágil, que isso também é o nosso interesse é não vos dar demasiado trabalho quando falam com o cliente, mas que consigamos entrar nesse mercado de uma forma convicta e especializada. Ou seja, devemos entender que a Innova Risk não teme as generalistas com os produtos e consegue conter e fazer isso ingrar no seu caminho com os seus produtos. Há uma coisa que nós é assim, eu obviamente não vou concorrer, não vou dizer nomes, mas não vou concorrer com as generalistas no mercado generalizado, não faz sentido. Olha, eu dou um exemplo muito simples. Nós trabalhamos muito a parte da RC profissional e às vezes a gente nos pergunta, então, mas para médicos não fazem RC, ou para advogados, ou para o que seja. E as atividades mais tradicionais. Eu digo não, porque assim, a maior parte dessas são seguros obrigatórios. Sendo um seguro obrigatório, eu não posso concorrer em preço com com a tranquilidade. Eu trabalhei lá, também já não existe, eu trabalhei lá. Eu não vou concorrer com eles em preço, como é óbvio. Eu não tenho condições, nem tenho estrutura para concorrer em preço. O que nós somos é especialistas, ou seja, se vamos entrar numa área, nós temos que perceber dessa área. Nós somos ágeis. Eu tenho uma pessoa que, se for com um de vocês falar a um cliente de RC Exploração e Produtos, por exemplo, vai falar a linguagem do cliente. Portanto, no fundo, vai lá, percebe o que é que... Porque muitas vezes o problema é o cliente não entender bem a necessidade que tem e depois leva com o pacote, como diz o David. E leva com o pacote e depois chateia-se, porque o pacote não é... Ele não encaixa assim tão bem no pacote, fica com a perninha de fora e depois, azar dos azares, lei de Murphy, é essa perninha que se magoa. E depois não paga e depois os dos seguros somos uns ladrões. E isto é um bocadinho assim, já sabemos como é que isto funciona. Não somos. E esses produtos de pacote são bons. Atenção, não quero que pensem que não é. Aliás, o meu seguro de habitação é um seguro de pacote, salvo seja. Mas os seguros até são bons. O que acontece é que não são adaptados à realidade do cliente, nem são adaptados àquela área de negócio do cliente, porque estão feitos para a generalidade, para o Big Data do cliente e não especificamente para aquele nicho que não é assim tão pequeno, mas que a companhia não está preparada para trabalhar. Peço desculpa. Obrigado, Rui. Começar logo com um tema destes. Obrigado, Rui. Voltaria aqui à Ana Teixeira. A Ana Teixeira surgiu de forma inovadora, com um novo projeto dentro da Mudei, que chama Mudei Pro, que tem outro fim, outro objetivo, que não o do caminho inicial que a Mudei vinha traçando. Pode-se complementar, mas é diferente. Sim. Queres explicar, Ana? Me explica um bocadinho. E até pegando aqui um bocadinho no que o Rui e até a nossa conversa inicial, quando se olha para o mercado de seguros, eu olho para o mercado de seguros com 3 pilares. É o pilar da regulação, que é extremamente importante e que tem evoluído bastante nos últimos anos, na minha perspectiva. Há as seguradoras, que dão o produto,
os produtores, mas há um terceiro pilar que tem ganho relevância, até muito fruto do trabalho da APROS e do seu trabalho, e também do trabalho da EP, que é o pilar da distribuição. O pilar da distribuição assenta maioritariamente em agentes e mediadores de seguros, certo? Portanto, agentes e corretores. O que corretores? Sim, perdão, são todos mediadores, depois há, certo. Portanto, o pilar da distribuição não é, nem nunca poderá ser o parente pobre. É um pilar extremamente relevante e não é por acaso que temos a SEGUP e em Portugal tem havido uma consolidação na área da distribuição. Porque é na área da distribuição, também tem aparecido nas seguradoras naturalmente, mas aí é mais uma questão de produtividade, etc. e de rentabilidade. Na área da distribuição tem um problema de rentabilidade que a consolidação pode ajudar, mas é onde está a maior oportunidade de crescimento no setor segurador, é na distribuição. Porquê? Porque o rácio de produto por cliente e por empresa é muito baixo. Não significa que não exista necessidade, existe. Não existe é a percepção por parte dos clientes e das empresas que há um risco que tem que ser coberto. E, portanto, o maior potencial de crescimento, a meu ver, é na distribuição. E não é por acaso que em Portugal, em Espanha, em França, na Holanda, onde quisermos na Europa e um bocadinho até no mundo, tem existido consolidação na distribuição. Porquê? Porque ao ganhar consolidação, ao ganhar volume, peso a distribuição, deixamos de ser o pilar mais pequenino para ser um pilar que realmente tem poder de negociação e senta-se à mesa. E, portanto, eu acho que é extremamente importante. Outra coisa, a Mudei Pro, agora voltando aqui um bocadinho ao seu... a Mudei Pro surgiu como um pivô, não é um pivô, a palavra em inglês funciona, em português não funciona, mas é uma bifurcação do nosso modelo inicial. Portanto, a Mudei lançou-se com uma plataforma tecnológica diretamente ao consumidor final e, portanto, nós éramos um mediador que lidávamos diretamente com o consumidor final. Essa vertente ainda existe, tem evoluído, mas o que reparamos nos últimos 4 anos é que existia uma oportunidade, muito até pelos contactos que os próprios agentes de seguros nos faziam. Eu era muitas vezes abordada, a Mudei era muitas vezes abordada, a dizer, mas porquê é que nós não podemos usar a vossa plataforma? Porquê? Porque nós automatizamos todo o trabalho que não tem interesse nenhum da mediação, não é? Interesse no sentido de acrescentar valor para o cliente e de acrescentar valor de capacidade de crescimento e rentabilidade da própria distribuição de seguros. E, portanto, claro, quando começam 1, 2, 3, 4, muitos a falar, nós pensamos, bem, se calhar há aqui alguma coisa que se possa aproveitar. E, portanto, nós no ano passado, até no congresso da APROS no Estoril, lançamos a versão demo do Mudei Pro. O Mudei Pro é uma plataforma multisseguros para agentes de seguros. E, portanto, através da Mudei Pro, permite fazer um conjunto de grandes que automatiza todas as tarefas do mediador de seguros, nomeadamente a simulação em simultâneo a várias seguradoras, a uniformização da contratação de seguros. Quando, por exemplo, estamos a falar, quer dizer, Mudei trabalha com 20 seguradoras, certo? Se eu quiser emitir um seguro automóvel, que é o seguro que a maior parte das pessoas, dos agentes, trabalha, eu tenho que saber como é que funciona um portal da seguradora A e como é que se emite, que informação é que esse portal precisa para emitir a apólice, não é? E todas elas depois têm um processo diferente. Uma requer assinatura digital, a outra não requer. Portanto, tem que saber como é que funciona no portal B, no portal C, portal C. Isto, do ponto de vista do mediador, não é algo que lhe acrescente valor, nem acrescenta, sem dúvida, ao cliente valor, certo? Portanto, o que a Mudei Pro faz é uniformizar todo o processo, quer de simulação, quer de subscrição, para o agente de seguros. Portanto, ele só precisa de saber como é que funciona uma vez, de uma única forma. E depois, claro que eles, ao fazerem connosco, têm os chamados comediação, portanto, eles são subagentes da Mudei, a Mudei é o mediador principal, mas interagem connosco através da nossa plataforma tecnológica e, portanto, a Mudei Pro é a ferramenta de trabalho para eles no dia-a-dia, de simulação e de contratação, mas vai mais além, que é o que é muito difícil de fazer também na mediação? Venda cruzada. Conhecer o cliente,
Poder estar no momento certo para lhe oferecer, se eu tenho um filho, porque é que não... Acabei de ter um bebê, ok, seguro de vida, não é? Associado para proteger. Ou um seguro de saúde, o que seja. Portanto, a Mudei Pro, para além de dar ferramentas de simulação e de contratação, permite também ferramentas de venda cruzada para o cliente, utiliza inteligência artificial para dar sugestões ao mediador de que produtos adicionais ele pode vender ao seu cliente e, no fundo, aumentar a rentabilidade e o chamado long-term value daquele cliente. Nós sabemos que quando vendemos um seguro automóvel o cliente não é rentável de todo, nós temos é que conseguir vender-lhes mais para tornar aquele custo de aquisição que está na distribuição rentável, certo? Portanto, o Mudei Pro foi isso. Nós lançamos na Aprose em maio do ano passado, soft launch, a sério lançamos no início deste ano. Com muito orgulho digo que já temos 150 agentes de seguros a trabalhar connosco, portanto está a correr muito bem, porque também trabalhamos não só na parte tecnológica, em lhes dar ferramentas, mas em formação de plataforma, de tecnologia, em formação de marketing digital, como é que eles podem chegar a novos mundos, não é? Uma série de oportunidades. Exatamente. Para o mediador. Portanto, através da Mudei Pro. E voltando se calhar à sua pergunta original, a presença local, física do mediador é muito importante e é muito valorizada pelo cliente, mas não significa que esse mediador convencional não use ferramentas inovadoras, tecnológicas e digitalização para prestar o serviço claro. ao cliente. E, portanto, é isso que a Mudei Pro faz. Muito obrigado, Ana. Nada. A Aprose, no seu trabalho de relação com a mediação em Portugal, tem feito uma coisa neste último mandato da Aprose, chamada Aprose Aberta. A Aprose Aberta já esteve no Algarve e já esteve em Trás-os-Montes e já esteve em vários pontos de Portugal. E esta pergunta, eu faço esta introdução para perguntar ao Diogo, a SEGUP também vai estando em Portugal inteiro. Há uma curiosidade minha, advinda deste contacto humano que eu tenho realizado. O que é que a SEGUP tem encontrado de semelhanças, de disparidades nestes mercados onde está a entrar? O cliente é igual em todo lado, as empresas são iguais, querem os mesmos produtos, procuram outras soluções. O que é que a SEGUP tem a dizer em relação a este contacto humano que tem nas regiões diversas de Portugal, nas várias regiões de Portugal? Sim, nós notamos... Qual é a vossa experiência? Sim, a nossa experiência, nós notamos, o nosso público-alvo é diferente conforme as regiões. Nós temos sítios que conseguimos trabalhar muito mais o digital e que o cliente é muito mais informado através do digital e depois procura-nos só para a parte final. Temos outras localidades em que o cliente prefere muito mais o contacto físico e é muito mais ainda adverso ao digital. Zonas mais interiores, localidades mais pequenas, com populações um bocadinho mais envelhecidas, é natural que as pessoas gostem mais de ir ao espaço físico, de até ter o próprio interlocutor, nem gostam de mudar de interlocutores, gostam de ter aquela pessoa, aquela referência. Temos outros sítios que é completamente indiferente e trabalham muito mais as comunicações via mail, via WhatsApp, muito mais abertos ao digital e vêm também já com mais informação digital antes de nos procurarem. Isto no público final. Em relação à nossa rede de parceiros, notamos muito, isto é um bocadinho transversal ainda em todo o mercado nacional, os que nos procuram têm falta de relação com as seguradoras, têm uma relação muito mais fria do que aquilo que era em tempos passados e procuram-nos precisamente para colmatar essa frieza, essa distância que têm com as seguradoras e veem em nós aqui uma porta de ligação e de contacto e de proximidade que não conseguiam ter diretamente, a trabalhar diretamente com a seguradora. Tem sido isso também um bocadinho o nosso sucesso, porque, como eu referi há um bocadinho, é essa a nossa forma de estar, é uma forma próxima e muito relacional com o nosso parceiro, que nos vai diferenciando e também que nos faz as pessoas procurar-nos também nesse sentido. E a SEGUP
já entendeu que um cliente transmontano é diferente de um algarvio ou de um Completamente, sim, ou de um litoral, que é muito mais homogéneo, certamente. Até Portugal litoral. Mesmo às vezes dentro da própria região, mesmo aqui na zona, nós aqui mesmo no próprio distrito de Braga, temos escritórios à volta do distrito, da capital do distrito, e mesmo aí é incrível a discrepância. A diversidade é incrível. Do cliente. E estão no Alentejo? Eu pergunto, porque eu sou alentejano e gosto muito de saber o que se passa na minha terra. Ainda não. Neste momento, nós são bem-vindos. Em termos de espaços físicos, vamos só até Lisboa. Okay. Temos já projetado mais expansão, mas neste momento só até Lisboa. Ok, muito bem. Passaria então para a Mónica e, como sabem, tem sido uma das razões, digamos, eu tenho também as minhas componentes de ação e sabem que eu tenho aparecido publicamente a condenar a banca na sua forma de agir ou de coagir os clientes bancários. E a pergunta que eu faço à April, à Mónica, Sim. que é um player relevante no mundo dos seguros de vida crédito, e é por isso que eu faço esta pergunta, como viram o anúncio do Governo de dar liberdade de escolha para a contratação dos seguros de vida fora do banco. Embora tenha sido ainda pouco substanciado, mas o meu caminho também ainda não chegou ao fim, hei de chegar a um outro sítio, mas como viu esta primeira alocução do Governo atual, permitindo, digamos, liberdade? Bom, eu gostava que isso fosse de facto possível, não sei se vai ser assim, ainda não está completamente definido, não é? Mas a verdade é que nós enquanto... Portanto, o nosso core, como eu vos disse há pouco, é o seguro de vida associado ao crédito de habitação e, portanto, é óbvio que grande parte dos nossos distribuidores também são eles próprios brokers de crédito, portanto, intermediários de crédito. E, portanto, a visão que cada vez mais eu tenho, sim, por um lado, seria muito vantajoso que, se vivêssemos num mundo perfeito, que de facto o cliente conseguisse colocar livremente os seguros, mas a verdade é que, da minha experiência, pelo menos, enquanto estou na April há cerca de 14 anos, o que eu sinto é que, quer trabalhando com mediadores especialistas no seguro de vida crédito, quer trabalhando com os próprios brokers de crédito, não há essa dificuldade. Ou seja, existem entraves, como é óbvio, a banca tem os seus objetivos e vai colocar sempre os seus entraves, faz parte do negócio deles. Agora, esses entraves são facilmente contornados se nós também tivermos o tal know-how que há pouco falávamos. Portanto, o cliente hoje em dia, e por exemplo, um cliente que vai ter com o intermediário de crédito, o cliente o que pretende naquele momento é a escritura. Portanto, o cliente, o mediador coloca o seguro e a verdade é que o feedback que nós temos dos nossos intermediários de créditos é que não há essa dificuldade. Eles conseguem colocar, se assim o entenderem. E aquele mito que existe há tanto tempo, e eu lamento que assim seja, e por muita formação que se dê, e por muito que se tente desmistificar este tema, que já não devia ser um tema. Portanto, existem N ferramentas de contornar este entrave que ainda, infelizmente, sobretudo, a mediação, e aqui peço desculpa, mas a mediação tradicional aqui ainda tem um caminho a percorrer, que de facto ainda há aquela ideia de que é o senhor do banco e, portanto, nós, o banco não deixa e, portanto, não vamos conseguir. E não é verdade. Existem muitas formas de o fazer. Nós, por exemplo, na April, também temos adaptado, e há pouco até quando falávamos desta questão da relação com o cliente, também passa por aqui, ou seja, nós, seguradoras, também temos que ter a capacidade, cada vez mais, de nos adaptar. E não é só às necessidades do cliente, é também, e no nosso caso específico, não é, aos entraves que a própria banca cria. Se é necessário contornar isso, porque quem está, infelizmente, do lado da banca também não tem o know-how suficiente para fazer seguros, portanto, é fácil fazê-lo. Agora, tem que haver vontade, tem que haver mas persistência. Consegue levar água ao vosso moinho
Aliás, e trazer o cliente para o lado da David, é muito simples. Se não conseguíssemos, acho que tanto nós como os nossos principais concorrentes que estão aqui, não teríamos o sucesso que temos hoje em dia. É verdade. Portanto, a verdade é que se consegue. Agora, é uma venda que implica algum esforço, sim, não é? Mas depois também vai colher outros frutos. É uma venda que tem mas o sucesso da Abril está expresso no ano 2023 sem dúvida. Acho que isso responde a tudo, não é? Então, a máquina já está a dizer que já estamos fora de tempo. Eu peço à organização desculpa, mas tenho que fazer uma última pergunta ao Rui. Agora já passou do tempo, temos que esticar. Os outros que esperam. Vou fazer uma última pergunta ao Rui. A Nova Risk é uma das pioneiras no mundo cyber. Vivemos num mundo terrivelmente digital. E eu queria perguntar, Rui, a consciencialização das empresas é ideal para se precaver contra o risco cibernético? Procura ou tem que ser vendido? Tem que ser a Nova Risk a forçar a consciência, ou é a empresa já que tem consciência para dizer eu quero um seguro de cyber risk? Olha, é uma excelente pergunta e eu vou responder da seguinte forma. A consciencialização existe, ok? Mais uma vez do que falámos. Hoje em dia há muita informação. Toda a gente sabe que existe isto dos hackers, etc. Aconteceu uma coisa aqui há uns anos, que acho que toda a gente se lembra, que foi o ataque com a Vodafone e que todos fomos afetados indiretamente. Ou seja, não é propriamente, não foi a mim que me atacaram, foi à Vodafone. Mas a Vodafone, o meu telemóvel é da Vodafone, eu não conseguia fazer chamadas. O meu... O coisa para passar o cartão multibanco usava o sinal da Vodafone, não podia pagar com o cartão, etc, etc. E todos nós de alguma forma sentimos e isso criou muito conhecimento sobre o tema. O que é que acontece? E é ao contrário do que às vezes... Nós às vezes achamos que as pessoas já percebem disto, estão conscientes, está vendido. Não está, ok? E não está por vários motivos. O primeiro é... lá para as pessoas saberem, não quer dizer que estejam dispostas a pagar. O que é que... Eu digo isto porque eu assisti na altura ao lançamento destes produtos de cyber em Espanha e depois assisti aqui e foi exatamente igual, que é muito ruído, precisamos, temos que ter, etc. E depois, chegado ao cliente, até com pré-cotados, nós temos simuladores, temos pré-cotados, uma maneira muito simples, e a maior parte dos que são efetivamente especializados nesta área, e há aí muitas, ok? Todas vão ter uma versão muito simples e fácil para subscrever um seguro de cyber. E eu já explico o que é, que já vejo pessoas a adormecer a falar sobre cyber. Mas depois chega ao cliente e tal, chega lá, até o mediador chega bastante bem disposto ao cliente, está aqui a solução, fácil, é só assinar. E o cliente olha e diz, 500 paus, epá, isto é muito caro e ainda há pouco tempo aumentaram 10% o seguro de saúde. Pá, 500 paus para isto, se calhar não, até tenho um informático porreiro que é meu sobrinho. Isto porquê? Porque depois as pessoas estão conscientes que existe esta coisa. Há uns hackers na Coreia do Norte e na Rússia e não sei o quê, que nos atacam o sistema, mas também ninguém sabe o que é que isto é, nem como é que uma polícia cyber funciona. O normal, e mesmo e não é só na mediação, nas seguradoras também, tem havido alguma dificuldade em perceber efetivamente o que é um seguro de cyber. E em geral as pessoas acham isto é para me defender se o meu informático não for assim tão bom como diz que é. Não tem nada a ver com o trabalho do informático. O trabalho do informático tem uma coisa, se for preciso, que se chama RC Profissional de Informático, que nós também vendemos. Portanto, passem ali na banca, a gente também tem. Mas no que é cyber, no fundo, é para defender a empresa, principalmente os vossos clientes e os vossos informáticos, de quando vocês carregam no link que não devem. Porque recebem uma mensagem no Facebook de uma senhora não sei onde, que diz, eu gostava muito de o conhecer, aqui vai o meu currículo para me dizer se eu posso trabalhar na sua empresa. E vocês, pim! Ou o príncipe da Nigéria, que vos manda um mail e vocês carregam no botão. E o que é que isso acontece? Vocês carregam e do outro lado é-vos instalado um pequeno ficheirozito que lê tudo o que vocês têm no vosso computador. Porreiro, se for o computador de casa, onde vocês só têm umas fotografias da família. Mau, se for o computador da empresa que vocês por acaso levam para casa e também usam para ir à internet e o vosso filho para sacar nos filmes. Pá,
Depois isto lixa-vos a empresa toda, o informático mete as mãos à cabeça, mete férias ou baixa porque já não está em condições e a informação dos vossos clientes foi toda a vida. De uma forma muito simples, para a maior parte das pessoas, e se quiserem, temos uma equipa que vos pode explicar isto de uma forma mais, como é que eu ia dizer, profissional do que eu vos vou explicar. Eu costumo dizer que um seguro de cyber é como um seguro automóvel. Tem uma componente de RC, tem uma componente de assistência, tem uma componente de danos próprios, ok? A mais importante é a componente de assistência, que é, há lá um número de telefone, vocês ligam a um serviço de assistência que está lá à vossa espera e dizem, eu fiz porcaria, ou o meu computador não liga, podem dizer isso. E eles fazem todo o que se chama o forensics, para quem costuma ver o CSI ou séries desse género, vão ver o que é que aconteceu, se é simplesmente o computador não liga porque vocês não ligaram a ficha, ou porque alguém atacou o vosso computador. E depois disparam todas as medidas de proteção, vocês não precisam de fazer nada, ok? Depois tem o serviço tem a componente de responsabilidade civil, que é, eu perdi a informação do meu cliente, ele vai meter um processo, eu vou ter que pagar a um terceiro. E a componente de danos próprios, que é, eu tenho o meu site foi bloqueado e eu agora não consigo trabalhar. E o que é que eu vou fazer? E tenho perda de exploração, tenho perda de lucros, tenho isso tudo, ok? Na base, é estas 3 componentes que fazem um seguro de cyber. Algumas são opcionais, mas é isto, ok? Portanto, nada disto tem a ver com os vossos informáticos, mas tem muito a ver com uma coisa, que é a perda de informação dos vossos clientes. E isto, todos nós estamos expostos. Quando o mediador, apesar de que supostamente não devia, guarda o questionário de vida da April, com a informação do cliente, não devia, mas guarda. E alguém vos hackeia e esse questionário vai parar à praça pública ou à mesa do concorrente da April, vocês estão lixados. E isso é uma componente do seguro de... Adorei essa tua maneira. Rui, tenho que dizer isto. Não, mas claro que sim. Mas é só para explicar que há consciência e há procura. Vocês vão encontrar montes de gente interessados e há muitas empresas como nós que fazemos seguro, incluímos dentro da cobertura de outras apólices, como RC Profissional, etc. e D&O. Mas a venda ainda não é fácil porque as pessoas acham que pagar 300 euros para poder dormir descansadas ainda é caro. Bom, eu espero que tenham gostado, como eu gostei, destas respostas tão diretas, tão objetivas e muito pitorescas, como o caso da última resposta do Rui Ferraz, que parecia que estávamos na mesa do café entre amigos a discutir uma situação gravíssima, mas com a maior das calmas, com a maior da objetividade. Quero agradecer à Ecoseguros também a ter dado a oportunidade presentear-vos com este magnífico painel de mediadores, de agências de subscrição, embora é um termo ainda pouco usado, e quero no final agradecer a todos vós pela presença. Muito obrigado.